Tá? A exponencial. Quem é que é um cameraman? Hã? A exponencial vai valer, né? Mas a exponencial vale, a exponencial já tinha provado. Olha, como a exponencial se escreve como uma série de potências no zero, aquela série de potência é a série de Taylor exponencial. E como você falou na exponencial, você, voltando, vamos lá, exponencial, tem exponencial de x, quem é? É somatória de n igual a zero a mais infinito de quem? X elevado a n sobre n fatorial. Ou seja, esses coeficientes, isso aqui é a série de potências no zero. Então, os coeficientes são dados pelas derivadas de ordem superior da exponencial no zero de n fatorial. Exatamente, ó. Cada fator desse é 1 sobre n fatorial. E todas as derivadas da exponencial são a exponencial. Então, a derivada exponencial, qualquer derivada de ordem superior da exponencial no zero é 1. Então, não tem outra, tem que ser, tá certo? Então, mas isso aqui o que é? Ó? Vamos só expandir. É 1 mais x x2 mais x2 sobre 2 x2 sobre 2 fatorial mais x3 sobre 3 fatorial mais x4 sobre 4 fatorial mais pontinho, pontinho. Primeiro, melhor escrevendo. Dado x real, tem-se isso e assim, como é elevado a x é isso, quem é elevado a menos x? É somatório de n igual a zero a mais infinito, de quê? De menos x elevado a n sobre n fatorial. Isso vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos x mais x2 sobre 2 fatorial menos x3 sobre 3 fatorial. Tá certo? Não está nem sinal, volta pontinho, 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 porque vai depender do sinal. Tá certo? Mais x4 sobre 4 fatorial, pontinho, pontinho. Logo, você soma 7, você pode somar 7, logo, você vai ter e elevado a x mais e elevado a menos x, vai ser o quê? Quando você somar, vai ser 1 mais x2 sobre 2 fatorial, mais o quê? x4, porque você soma 7, somando termo a termo, se converge, dá zero, mais o quê? x6 sobre 6 fatorial, pontinho, 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 e quando você pega a diferença, e elevado a x menos e elevado a menos x, vai ser o quê? Vai ser, não é isso não, desculpe, é 2 vezes, né? É 2, desculpe, é 2 mais 2x, mais 2 vezes o quê? 2x não, mais 2, x2 sobre 2, mais, fatorial, que é 2, mais 2, x4 sobre 4 fatorial, né? Mais 2, x fatorial, pontinho, pontinho. Isso aqui é o quê? Aí vai ser x. Vai ser 2x mais 2 x3 fatorial mais 2 x5 fatorial mais 2 x7 sobre 7 fatorial, pontinho, pontinho. Tá? Tá? Portanto, né? O cosseno hiperbólico em x
vai ser o quê? Vai ser I dividido por 2. Então vai ser somatória de n igual a 0, né? A mais infinito. Aí vai ficar x elevado a 2n sobre 2n fatorial. E o seno hiperbólico em x vai ser somatória de n igual a 0 a mais infinito de x elevado a 2n mais 1 sobre qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real, você tem isso aqui. Tá? Qualquer que seja o x real, você tem isso. Tá? É satisfeito. Tá? Agora, observe uma coisa. Seno, cosseno, tá? Tudo que isso vale para tangente, só que vale tudo. Agora tem que ver o intervalo de convergência das séries, tá? Não necessariamente é em todo o domínio. Mesmo que o domínio seja os reais, nem necessariamente é em torno do domínio. Como você tem o arco tangente hiperbólico, não tem? O arco tangente, né? O arco tangente. Você tem aquela convergência, não é em todo o domínio, é? Não, não é em todo o domínio. Tá? E dá a centrada no zero, né? Então aquela tem que ser a série de Taylor, tá? Bem, tem um teorema que foi demonstrado lá no cálculo 1, que é o teorema de Taylor, que eu vou renunciar aqui, não vou demonstrar, já está demonstrado, tá? Seguinte, sejam A e B reais com A menor do que B, F uma função e N um número natural. Tá? E N um número natural. Olha aqui, ó. Tá? Teorema de Taylor. Teorema de Taylor diz o seguinte: se a função f é de classe Cn no intervalo fechado AB e se f é de classe Cn no intervalo fechado e n mais uma vezes diferenciável no intervalo aberto AB, tá? Então, existe o número C no intervalo aberto AB, tal que o f de B é igual ao f de A mais a derivada de f em A vezes B menos A mais a derivada segunda de f em A sobre 2 fatorial vezes B menos A ao quadrado mais, vai com isso aqui até a n-ésima derivada de f em A sobre n fatorial vezes B menos A elevado a n mais a n mais uma ésima derivada de f em C sobre n mais 1 fatorial vezes B menos A elevado a n mais 1. Esse teorema, como foi dito lá, quando eu demonstrei, lá no cálculo 1, última aula de cálculo 1, estou demonstrando. E eu redemonstro nas notas, tá?
da aula de cálculo 2. Está demonstrado que ele precisa para o teorema de derivação termo a termo. Você usa esse teorema, a demonstração que eu dou nas notas usa esse teorema para a derivação termo a termo. Então você observa o seguinte, tá? Tá aí, você tem isso aí. Esse teorema, a primeira coisa que ele é a generalização do teorema do valor médio. Isto é, o teorema do valor médio é o teorema de Taylor quando n é zero. O que significa esse teorema com n é zero? Com n igual a zero? Significa que f é contínua no fechado, classe C0 é C contínua. E é uma vez diferenciável, isto é, diferenciável no aberto. Então existe C entre A e B, tal que f de B, f de A, mais f de C vezes B menos A. Morre aqui, não tem isso, né? Tá? Para n maior tem isso aí. Isso lembra o teorema de Taylor. Desculpe, lembra a série de Taylor, porque, não lembra? Não é a série de Taylor que é uma quantidade finita. Mas lembra, porque é o seguinte, na série de Taylor, cada soma parcial da série de Taylor é denominada polinômio de Taylor. A série de Taylor que vai até o n é o polinômio de Taylor da função no centro da série de Taylor, tá? Isso é no centro da série de potências, tá? No ponto. Então, quando você trunca, né, você tem um polinômio. Esse é chamado polinômio de Taylor de grau n, vai até a ordem n. Então, vamos fazer o seguinte. Outra coisa, esse teorema é ressaltado também, na demonstração, ele também funciona se aqui for maior. Ou seja, se em vez de AB for BA. De AB for BA. Se AB for BA. Também vale. Tá certo? Também vale a mesma coisa. Então vamos pegar o seguinte, ó. Vamos pegar quando você tem uma função que é dada. Suponha que a função ela se expressa pela série de Taylor. Então você pode fazer aproximações da função por somas parciais, ou seja, por polinômios de Taylor. E qual é o erro cometido? O erro cometido é isso aqui. É dado em termos disso aqui. Vamos ver no seno, tá? Olha, o seno de x, observe o seguinte, ó. O seno de x, nós sabemos que é o quê? Somatória de n igual a zero a mais infinito de quem? Menos 1 elevado a n sobre o quê? É o... Olhando para cá, é a derivada nésimo do seno no zero sobre quem? N fatorial, né? Vezes x elevado a n. Que vira, né? Que vira somatório de quê? N igual a zero a mais infinito de quem? De menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1 fatorial x elevado a 2n mais 1. Essa série vira essa. Correto? Então observe o seguinte. Seno é de classe C infinito. Então eu posso aplicar o teorema de Taylor. E é de classe C infinito na reta. Então você tem o seguinte, ó. Isso aqui vale para todo x real. Isso aqui vale. Agora, por outro lado, né? Dado x diferente de zero, dado x diferente de zero, e m natural, tá? E m natural, existe um C entre 0 e x, aqui eu estou aplicando o teorema de Taylor, existe um C entre 0 e x, tal que
Ó, o seno de x vai ser... Eu vou começar. Começa de quê? Começa, o seno de x começa do x, né? X menos o quê? x3 sobre 3, fatorial, mais o quê? 5 sobre 5, fatorial, pontinho, pontinho, até o último vai ficar menos 1 elevado a m, x elevado a quê? A 2m mais 1, sobre o quê? Menos 1, tá? Menos 1 elevado a m, 2m mais 1 fatorial. X elevado a quê? A 2m mais 1. Não é isso? O seno de x é isso e continua, não continua? Não continua? Continua. Menos 1 elevado a m, x elevado a 2m mais 1. Só que eu não vou continuar. Eu vou parar aplicando o teorema de Taylor. Aplicando o teorema de Taylor. Eu vou aplicar o teorema de Taylor. Ó, você tem o termo 2m mais 1. Depois do termo 2m mais 1, olhando para cá. Ó, porque isso aqui é o termo 2m mais 1, porque o termo 2m mais 1 é ímpar. Nos termos ímpares, aqui, quando os termos são ímpares aqui, as derivadas aparecem em termos de cosseno. Por isso, no zero, né? Por isso que só existe termos ímpares. Fica aqui. Nos termos pares, vai ser zero. Então, depois do 2m mais 1, qual é o próximo termo? 2m mais 2. Olhando para cá, 2m mais 2. Que a derivada aqui dá o quê? Dá o seno, que é zero. Aí o outro termo é o 2m mais 3, que vai dar um termo. Então eu vou aplicar, veja bem, eu vou aplicar o teorema de Taylor com n igual a isso aqui. Com n igual a isso aqui. Então, se eu aplico o teorema de Taylor com n igual a 2m mais 2, existe um c entre 0 e x, dado x diferente de 0, tal que o seno de x é isso aqui, porque o próximo termo seria 0, seria 0 vezes o quê? X elevado a 2m mais 2 sobre o quê? Só isso aqui, seria 0, né? Vezes isso aqui, né? Não tem, que vai ficar 0 vezes, não é expoente não. Vai ficar 0 vezes x elevado a 2m, mais, aí vai ficar mais, aí o termo seria o quê? Menos 1 elevado a quê? A 2m mais 2m não, 2m mais 2. Aí vai ficar menos 1 elevado a quê? A 2m mais 2m mais 3. 2m mais 3 não. Vai ser menos 1 elevado a m mais 1. Preste atenção, vamos prestar atenção. Vai ser menos 1 elevado a m mais 1. Porque aqui é m, tá certo? A derivada está no m. Né? A derivada está no m, ó, tá no m. Mas veja bem, ó, isso aqui é o n, ó. Isso aqui é o n dessa fórmula, ó. Isso aqui é o n dessa fórmula. Isso aqui é o n. Aqui é o n mais 1, tá certo? Tá bom? A sequência, desculpe. Esse é o n, ó. Ó, eu estou aplicando com n igual a isso aqui, ó. Com n igual a isso aqui, é 2m mais 2. Então, isso aqui é o n. É o n, tá? Mas veja bem, ó. Nessa somatória aqui, ó. Aqui é o 1, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o m.
O próximo que vem depois desse é M mais 1. Olhando para essa somatória aqui, o próximo depois desse é M mais 1. É menos 1 elevado a M mais 1. Deixa eu encerrar. Menos 1 elevado a M mais 1. Aí seria sobre o quê? Ó? Sobre menos 1 elevado a M mais 1, que é o... desculpe, não é nem menos 1 elevado a M mais 1, não. Porque não tem menos 1 elevado a M mais 1, não. Mais 1 é quando eu substituo a derivada. Isso aqui é a derivada do seno, tá certo? Eu estou aplicando o N igual a isso aqui. Aplicada N igual a isso. Derivada do seno. 2m mais 3. Ó. 2m mais 3, que é o N mais 1. A derivada do seno. 2m mais 3 no C. Dividido por quê? Por 2m mais 3, o quê? Fatorial. Tá certo? 2m mais 3 fatorial, vezes quem? X elevado a 2m mais 3. Então existe C, tal que isso acontece. Isso aqui vai embora, ó. Isso aqui é só para você saber que isso aqui é o N. É o N correspondente a essa série aqui. Então isso aqui é o N mais 1. Mas aqui, olhando para essa série, você tem um M. Aí esse aqui não tem, e tem esse que é o correspondente ao M mais 1, que é o 2M mais 3. Tá certo? Que você tem que olhar para as duas, porque para a série de Taylor eu estou aplicando nessa, a série de Taylor é nessa. O teorema de Taylor tem que ser aplicado olhando para cá. Olhando para cá. Então se você olha para cá com o N igual a 2M mais 2, a conclusão que você tem é essa. Tá certo? Isso quer dizer que quando você aproxima o seno por isso aqui, quem é o erro cometido? É esse. Daí, tá certo? Então você tem, eu destaquei de azul para você entender. Entendido aí? Conclusão. Pronto, o Serra começa. Pode, Serra começa a concluir ali. Agora